Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresentam o podcast Raízes e Ativismo, uma produção da Casa Sueli Carneiro. Memória negra e resistência, sobrevivência e também criação de relações de vida. Memória e trabalho, muitas vezes fruto de pesquisas aprofundadas e profundas, conduzidas por pesquisadores negras, negros e negres, que nos apresentam novas possibilidades de reconhecer nossa história pela escavação de dados, documentos, objetos e do próprio território. A memória negra também se manifesta na oralidade, na musicalidade, na dança, na moda, na literatura, na culinária, nas famílias, nos sambas-enredos, nos registros fotográficos. E assim vamos nos reconhecendo no tempo, na nossa ancestralidade, reinventando o presente e construindo futuros. Eu sou Maite Freitas, jornalista e gerente de projetos da Casa Sueli Carneiro, e vou apresentar a primeira temporada do podcast Raízes e Ativismo, produzido pela Casa Sueli Carneiro com o incentivo da Lei Paulo Gustavo. Essa temporada tem como objetivo conversar com pessoas que trabalham com memória e saberes negros em seus territórios. Por isso, convidamos um grupo de especialistas que admiramos muito para a conversa. Em 5 episódios, cada um com cerca de 40 minutos, falaremos sobre cultura, territórios negros e de iniciativas que cuidam da memória negra e sobre a importância de preservar esses acervos para pensar o futuro. E para contar um pouco mais sobre o Raízes e Ativismo, eu vou conversar com a Natália Carneiro, a Nath, jornalista como eu, diretora da Casa Sueli Carneiro e também idealizadora deste podcast. Oi, Maite. Oi, todo mundo que está ouvindo o podcast ou assistindo o videocast. Tudo bom? Tudo certo. Ansiosa, um pouco nervosa com o que está por vir, né? Eu espero que o público goste do que a gente pensou para a construção desse podcast e que se sintam dentro da nossa casa, porque essa é uma forma também que a gente encontrou de ter todos vocês dentro da Casa Sueli Carneiro. Bom, Natália, sinal de que você sabe muito sobre esse podcast. Nath, eu queria que você começasse contando um pouco sobre o que é a Casa Sueli Carneiro, o que é este espaço que a gente está, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, que lugar é esse que a gente está? Bom, a Casa Sueli Carneiro, ela inaugura em 2020, em primeiro momento em um formato 100% online, a gente estava ainda passando por um processo pandêmico e a casa estava em reforma. Então uma forma que a gente encontrou de abrir as portas, mesmo estando de portas fechadas, foi fazer atividades massivas online. E a partir disso foi se criando formações, encontros, estabelecendo também um desenho do que seria essa Casa Sueli Carneiro de forma aberta. A casa tem como propósito disseminar o legado de Sueli Carneiro, ativista, do movimento de mulheres negras, e também tem como propósito fortalecer os temas de memória e de reparação. Dentro desses quase 5 anos de Casa Sueli Carneiro, a gente vem entendendo os nichos que a gente vai trabalhar aqui na Casa Sueli Carneiro, que vai permear pela área da comunicação, pela área da educação, do acervo e também da incidência política. Esse é um pouquinho da Casa Sueli Carneiro, acho que você, como gerente de projetos da casa, também pode me complementar nessa apresentação, né? Não, hoje a entrevistada é você. Tô brincando. Nath, eu acho que você trouxe, falou dos cursos massivos, acho que seria importante a gente trazer quais cursos foram esses, né? E talvez um dos nossos maiores agentes de mobilização de memória e de formação para a memória negra é o Fazedoras. Então, eu queria que você contasse sobre esse projeto que está em vigência nesse exato momento, né? Que vai até metade de agosto. Então, que você contasse um pouquinho o que é o Fazedoras. Fazedoras de Memórias Negras, o Fazedoras de Memória Negra, acho que é o meu xodózinho aqui na Casa Sueli Carneiro, porque ele abre o processo de cursos da casa. A primeira edição do Fazedoras de Memórias Negras, ele trouxe também uma resposta para a Casa Sueli Carneiro, porque a gente abriu um período de inscrições, que foi um período muito curto, acredito que uma, no máximo 2 semanas, e a gente teve 871 pessoas inscritas. Essa edição foi coordenada, teve a participação da Cidinha da Silva na coordenação, Bianca Santana e da Gaia, que é a nossa conselheira. Cidinha também conselheira da Casa Sueli Carneiro e Bianca diretora executiva. A segunda edição
Aí eu entro na coordenação desse curso e também a gente abre, pra fazer as inscrições e a gente tem 870 e não, 888 pessoas inscritas. E a gente falou: "Nossa", porque a primeira edição com 800 pessoas inscritas, a gente pensou: "Putz, legal, 800 pessoas, as pessoas acham que estão novidade, né, sorte de principiante". Mas aí quando a gente vê que continua esse interesse, essa vontade das pessoas se inscrevendo para o curso do Fazedoras, a gente entende que tem um campo aí que carece da questão da pauta da memória, carece dessa formação também sobre memória negra e, sobretudo, pessoas técnicas que estão trabalhando a sua memória, a pauta da memória negra em diversas áreas, que vai desde a questão do corpo até a questão do território, eh, e que também, né, é um público que a gente tem para ensinar as pessoas sobre esse tema. Então a gente está hoje na quarta versão, que hoje é coordenada pela Maitê. Vulgo eu. E teve 980 e tantas, foram quase 1000, assim, por pouco não foram 1000 inscrições do Brasil inteiro, e que agora, né, ele passou a ser facilitado desde a segunda edição pela Mafuane Oliveira e a Lindinalva Barbosa, Que foram participantes do curso na primeira edição. e elas estão ali conduzindo esse grupo de aproximadamente 50 pessoas, que vêm desenvolvendo projetos ou querem desenvolver projetos sobre memória negra. E aí uma das coisas que a gente nota nas inscrições, eu imagino que esse ano que foi a que eu acompanhei, mas que a gente deve ter acontecido nas edições anteriores, é uma real uma carência, né, sobre espaços que pensam a memória negra e que pensam de um lugar fundamentado em experiência e teoria. Então uma das coisas que as pessoas mais dizem na ficha de inscrição do porquê que elas querem fazer o curso, é porque: "Ah, eu faço pós-graduação e eu não tenho aula sobre memória negra, eu não sei aonde buscar as referências". Então acho que o curso ele acaba sendo uma complementariedade a uma carência, né, do campo de mobilizar esses assuntos a partir das pessoas que estão fazendo ele. Acho que essa é a beleza, né. Eu acho. A Nindinalva, que é uma das facilitadoras, ela fala que esse curso tem uma grande magia. E eu acho que a maior magia desse curso é talvez que, apesar da gente ter os especialistas que vão ser professores, né, das formações, existe uma troca dos participantes do curso, porque a gente tem uma gama de pessoas de diferente faixa etária, de diferentes conhecimentos também, né, sobre essa coisa da questão da memória negra, e que trazem todo esse conhecimento, então ele é um pouco autoformativo, mas ele também não é uma coisa de via né, todo mundo contribui com alguma coisa, é isso que vai deixando o curso ainda mais rico. Então uma coisa que a gente pensou, um compilado de 12 aulas, ela ganha uma força de 3 horas de curso que a gente não tinha dimensão também, né. Não sei se você tem essa percepção agora enquanto coordenadora do E que curso. vai reverberando, né, ao longo das histórias das pessoas, ao longo da semana, cada encontro, a forma como as pessoas saem tocadas, atravessadas, inspiradas e mais, nutridas, né, mais fortalecidas. Vou trazer aqui uma fala da Ana Flávia Magalhães Pinto, que é uma das conselheiras daqui da casa e que também deu aula no primeiro curso, e ela diz assim: abre aspas, "As narrativas históricas com as quais temos contato ao longo da vida orientam a maneira como definimos quem somos nós e quem chamamos de outros. Com base nisso, nós nos posicionamos no mundo". Então acho que pensar a memória negra é também um jeito de nos colocar no mundo, né, nos reposicionar no mundo onde a gente está o tempo inteiro sendo posto apartado dele, né. Sem dúvida. Nath, aí, enfim, a gente tá falando aqui do Fazedoras, a gente passaria um episódio inteiro falando dele, que eu sei que a gente gosta. Tem uma coisa importante sobre o Fazedoras, os livros, que as É pessoas podem baixar no nosso verdade, site. é verdade. Todos os cursos do Fazedoras de Memória Negra, a gente teve o cuidado de fazer gravações das aulas dos professores. Então tem um primeiro momento que ficam só os participantes e esse primeiro momento não é gravado, é muito íntimo dos participantes.
e tem a aula dos professores. Essas aulas são disponibilizadas no nosso canal do YouTube, da Casa Sueli Carneiro, mas também, com apoio da Oralituras, a gente vem construindo aí uma série de publicações sobre esse livro, que também ganha uma outra dimensão que eu falo por mim, não sei se Bianca já tinha essa imagem de futuro, mas que a gente vê que esse livro ele vem sendo usado para trabalhos acadêmicos, para pesquisas que para além da Casa Sueli Carneiro, né, ele vai ganhando rumos próprios os livros. E eu tô é que a gente está aqui gravando na Casa Sueli Carneiro, eu tô bem de frente para esses livros, então eu fico cada capa é uma história, cada capa eu lembro de um participante do curso e bom, suspeita para falar, mas a gente vai evoluindo dentro das edições e as capas vão ficando cada vez mais lindas e maravilhosas, né, Maitê? Se você é suspeita, eu sou mais do que suspeita. Mas é isso também, né, de fato, a gente ouve muitas histórias de pessoas que estão desenvolvendo pesquisas, e aí tanto na graduação quanto na pós, ou que vão desenvolver a partir do momento que elas entram em contato com um livro, com um curso, seja no YouTube ou seja através do material físico, né. Então, o quanto que é importante também a gente promover espaços de formação e pensar eles como locais também de geração de documento para a posteridade, assim, né. E também dizer que tanto o curso quanto os livros, eles acontecem em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, que tem apostado muito, né, nessa dinâmica de um curso que já está na sua quarta edição, em que a gente não mexe em nada no formato, porque a gente entendeu que este é o jeito dele acontecer, e só vai convidando pessoas novas para compor essa história, assim. Então, acho que Fazedoras é um case de sucesso, assim, para Sim. a gente e para todo mundo que participa dele. E por que que a gente tá Por começando quê? falando do Fazedoras? Por quê? Porque um dos episódios É sobre Fazedoras. dessa temporada de podcast a gente já falou muito do Fazedoras, mas um dos episódios dessa temporada vai trazer pessoas especialistas que não só participaram da formação, mas também foram alunos do Fazedoras de Memórias Negras, né. Exatamente, porque a casa tem isso, né, de ser um espaço onde a gente mobiliza e a pessoa volta. Sancofear, né, eu aprendi isso com Betty Bella, a gente vai sancofeando o tempo todo. Eh, então vamos lá. Próxima parada, literatura. Vamos falar também de literatura nessa temporada. Quer contar pra gente A gente sobre? tá metida, né. Ah, amor, não vou nem falar nada porque, né, reforço o quê? Que metidez é a nossa cara. Eu acho que a literatura, ela tem um caráter muito significativo na Casa Sueli Carneiro, porque quando você entra aqui na casa, você se depara imediatamente com a biblioteca da Sueli Carneiro, né. 1.500 livros. E a gente entendeu quando a gente ia fazer a Casa Sueli Carneiro, que os livros eram o coração da casa, né. E por isso que a gente traz esses livros logo para a parte de baixo da Casa Sueli Carneiro, então o público entrando na casa é a primeira coisa que eles veem. A literatura também tem um papel muito importante para Sueli Carneiro. Ela disse que foi a literatura que possibilitou ela a viajar, a conhecer várias coisas, apesar dela não se considerar uma escritora, ela tem livros publicados, então, é considerada por muitos uma escritora também, né, um tipo de literatura ativista que a colocam. Então não trazer literatura para esse podcast, eu acho que não ia a gente não ia contar um pouquinho, né, dessa dimensão que a casa vem fazendo com a literatura negra. E aí para essa primeira temporada a gente traz 2 incríveis, né, Maitê? Essas também eu sou bem suspeito para falar, que é Esmeralda Ribeiro e Elisandra Souza. 2 referências de mulheres que continuam movimentando, né, a literatura, e uma literatura na perspectiva tanto delas quanto autoras, mas também de coletâneas, de trabalhos coletivos e de como que é importante sempre pensar essa dimensão de uma literatura negra que ela é nossa, né. É elas com mais um monte de outras mulheres, com mais um monte de outros autores negros, assim. Acho que tá bem bonito esse episódio, né. Poético. No mínimo, inspirador para o povo sair escrevendo. Vamos ver o que mais que a gente vai falar. Hum. Quer falar? Quer dar esse spoiler? Eu vou, porque eu sou fã demais da Janja e da Beth Pelly.
Aonde Eh, que pega pra fazer fila pra esse fã-clube aí, que essa carteirinha eu quero. a gente já tem uma relação com a Casa Sueli Carneiro antes dela ser Casa Sueli Carneiro, porque é um espaço aqui, né, onde ela vivenciou com Sueli, e que nossa vizinha de projeto. Gente, é vizinha mesmo, ela tá na rua de baixo da casa, assim, na Avenida Corifeu, algumas acho que 2 quadras, né, pra frente, assim, Exato, 3 no máximo. exato. E que tem o grupo Nizinga, o grupo de capoeira, ela vai trazer um pouquinho dessa história, né, de como que foi a chegada dela no bairro do Butantã, que sofreu por um processo de gentrificação, mas que a gente tem famílias negras resistindo dentro desse espaço, e da cultura negra também dentro desse território. E esse episódio eu acho que tá bem bonito, porque a Beth vai contar, da força do Ilobá, né, quanto um bloco que começa um bloco musical no carnaval e vai se consolidando como essa comunidade, uma sociedade de mulheres negras, né, uma organização de mulheres negras que tem cada vez mais amadurecido o seu trabalho através da música, através da arte, pensando em educação, pensando em infâncias, pensando pedagogia, pensando sustentabilidade e economia. Então acho que é um episódio bem inspirador, né, para quem tá pensando em organizar algo, em as experiências coletivas, assim, de juventudes negras, assim, acho que é um episódio que é uma aula, de que são 2 projetos de mais de 20 anos, né. Exato. Nossa esperança é que a Casa Sueli Carneiro também chegue nesse lugar. Ah, vai chegar. A gente vai falar de algo voltando, né, ainda sobre o tema território, sobre territórios negros, processo de gentrificação, direito à cidade, direito à memória, a partir da experiência da do Saracura Vai-Vai e da construção do metrô. Quer falar mais sobre isso? Bom, a gente vai falar um pouquinho de um projeto que chegou para a gente através da Luciana, que é uma das nossas convidadas, por conta da construção do metrô Linha Laranja, aqui na cidade de São Paulo, foi achado um sítio arqueológico. E na escavação foi encontrado várias peças, né, que dá-se a entender que fazia parte ali de um processo de um quilombo existente dentro daquele lugar. O Bexiga, em São Paulo, ele cresce como um lugar negro muito por conta do vai-vai, da escola de samba. E hoje, né, a gente vê vários bairros que aconteceram isso aqui, em São Paulo. O próprio Butantã, a gente tem a Liberdade, a gente tem o Bexiga. E trazer condensar essa realidade é uma forma que a Casa Sueli Carneiro tem encontrado para não promover mais apagamentos sobre esses territórios, né, que tem uma origem negra dentro desses territórios. Nath, e o que que as pessoas podem esperar, assim, dos próximos passos da casa? Como que você vê a casa, assim, daqui a alguns 5 anos? O que que você espera? Ah, eu penso nessa casa vibrante, né, seja dentro de um lugar como podcast, ou seja nas redes sociais, seja no nosso espaço físico, essa casa sempre vibrou. Enquanto Sueli morava aqui, e eu acho que ela tem vibrado nessa construção de Casa Sueli Carneiro. Então, é só esse desejo que eu tenho para casa Sueli Carneiro, ela cada vez mais viva, cada vez mais pulsante, e quem puder, quem quiser vir nos visitar aqui no bairro do Butantã vai ter sempre a gente disse que tem sempre um cafezinho e um bom bolo para servir todo mundo. A gente garante isso. Além de um acervo incrível, obviamente, Sim. pessoas maravilhosas para conversar. Além da nossa simpatia, É, mas ó, acho que é importante lembrar que todas as atividades aqui da casa são gratuitas, então a gente tem cursos, a gente tem as visitas mediadas, as pessoas podem consultar o nosso acervo tanto digitalmente quanto fisicamente, né, e a casa está aqui aberta para quem quiser vir, acompanha as nossas redes sociais, Casa Sueli Carneiro, bem muito simples, né. E venham aqui nos visitar, a gente está com a porta aberta para receber vocês, os grupos, os terreiros, os blocos e quem mais quiser chegar. é isso, Maitê, boa sorte nessa Obrigada. série de entrevistas aí no A nosso vida é boa, né, podcast. você idealiza, aí junta um monte de gente que topa surfar com você, assim é bom É mesmo. isso, estou muito feliz, não só com o Maitê, mas também com toda a equipe que está aqui no bastidor, Apresenta a nossa Dani, equipe. Roberta, Eric,
Tem sido nossos parceiros incríveis aqui. Fora toda a equipe da casa que não está aqui hoje, porque a gente fechou a casa para essa equipe do podcast poder ocupá-la. Exato. Obrigada a todo mundo. Assistam, ouçam e sigam a Casa Sueli Carneiro. Tchau, tchau. Tchau.